Deixa eu te contar um negócio. Se o Harry Potter fosse lançado hoje, muito provavelmente seria um fracasso retumbante. E eu vou te explicar por quê. Fala, galera do bem! É isso! Você já parou pra pensar, será que a magia do Harry Potter faria o mesmo sucesso se ela fosse lançada hoje? Tipo assim, se a gente do nada tivesse a notícia de que uma saga de 8 filmes com 3 crianças no elenco ia começar a ser produzida com um espaço assim de 2 anos, 3 anos mais ou menos entre cada filme. A resposta, por mais que doa no coração de muita gente, é que muito provavelmente seria um fracasso assim gigantesco. E por que eu te digo isso? Porque o mundo mudou, sabe? O cinema mudou e principalmente a gente mudou. Mudou e mudou muito, né? Nesse intervalo de tempo entre todos os filmes da saga. Eu sei, beleza. Dizer que Harry Potter não faria sucesso hoje em dia soa assim como uma espécie de heresia assim, para milhões de fãs espalhados pelo mundo. E de certa forma eu tenho que concordar que é mesmo. Porque, assim, é meio difícil a gente imaginar um cenário onde a história, né, daquele menino que sobreviveu não conquiste tanta gente, assim, né, pelo mundo afora. Mas a verdade é que para entender o sucesso da saga, a gente precisa voltar no tempo. Pensa comigo, 2001, o mundo era outro, a internet era discada, o streaming, né, essa coisa que faz a gente maratonar uma temporada assim, inteira de uma série no final de semana, simplesmente não existia, não rolava nada nesse sentido. A gente baixava música no Napster, né? Se é que vocês sabem o que é isso. E o cinema ainda era assim, o grande ponto de encontro, era o grande evento, na verdade. O lugar para onde a gente ia para se divertir realmente, de verdade. E o Harry Potter ele chegou exatamente nesse cenário. Os livros eles já eram um fenômeno absoluto de vendas. A gente via, né, crianças e adolescentes com os livros nas mãos, aí, nos ônibus, na escola, tudo que era lugar, sabe? Ou seja, o terreno estava completamente fértil. A expectativa com certeza era assim gigantesca. E aí quando o primeiro filme estreou, né, a Pedra Filosofal, foi algo que assim, era quase inédito. Cinemas lotados, filas gigantescas, gente fantasiada de capa, cachecol, com aquela varinha na mão, enfim. O cinema ele se transformou em um portal mágico, saca? Assim, não tem como negar isso. Não era só uma adaptação literária, era a materialização de um universo que já existia na imaginação da gente. E os livros estavam ali para provar. E a gente estava louco para viver essa experiência. A gente pegava, sabe, assim, o carro, pagava gasolina, pagava o estacionamento, o ingresso, aquele balde de pipoca, a gente ia para a sala escura e por algumas horas a gente se sentia em Hogwarts, sabe? E todo mundo foi, sabe? Esse sentimento de comunidade, de vivenciar uma história junto com outras centenas de pessoas, isso foi o que transformou Harry Potter num evento cultural. Mas o que tornou o sucesso possível? Bom, primeiro a Warner, né, que fez essa aposta arriscadíssima. Colocar o peso de uma das maiores sagas literárias de todos os tempos na mão de 3 crianças inexperientes, né, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, não era assim, uma tarefa fácil. Eles não eram estrelas naquela época. Eles se tornaram ícones a partir dali. E a gente viu eles crescendo na nossa frente, ali diante das câmeras, nas telas, né? Eles amadureciam, os personagens amadureciam junto, e tudo isso aí criou uma conexão emocional que hoje é quase impossível de replicar. A gente se sentia parte daquela família, coisa que, né, provavelmente hoje a gente não conseguiria fazer. O segundo ponto foi a visão dos diretores. Cada filme tinha um tom visual próprio, uma identidade única. O Chris Columbus ele trouxe a magia infantil, aquela atmosfera de conto de fadas, tudo isso ele apresentou pra gente logo lá no início da jornada. O Alfonso Cuarón, né, no Prisioneiro de Azkaban, ele mergulhou no lado mais sombrio, com uma fotografia mais escura, personagens sempre em crise ali. Ele transformou a história infantil em alguma coisa mais adulta, mais profunda. O Mike Newell, né, de O Cálice de Fogo, ele fez um filme de adolescente. Ele explorou o terror adolescente, a rivalidade, a coisa do primeiro baile, enfim, o tom foi completamente diferente. E por fim, o David Yates, né, que veio com aquele filme que consolidou toda aquela fase blockbuster, com uma pegada mais sombria, né, de guerra e tal. Ele transformou a saga em um evento épico de ação. Resumindo, foi uma jornada cinematográfica que evoluiu junto com a gente, isso é inegável, né? E tudo isso acompanhava aquela saga. E isso foi o que prendeu a atenção por uma década inteira. As pessoas não conseguiam parar de assistir, não conseguiam domar a ansiedade pelo próximo capítulo. Agora vamos voltar para o presente.
2025. Será que esse modelo todo funcionaria hoje? A gente vive na era da velocidade. O conteúdo precisa ser consumido rápido, em pílulas de 15 segundos, 30 segundos, estourando. Séries são lançadas aí pra gente maratonar numa sentada só. A gente tem paciência para esperar 10 anos para acompanhar o desfecho de uma saga? Não, com certeza a gente não tem. E o Harry Potter seria com certeza engolido por essa pressa da indústria e pela própria ansiedade que a gente tem também. E isso sem falar da saturação do mercado. Nos anos 2000, o universo Hogwarts ele reinava sozinho. Hoje, galera, a concorrência é brutal. A gente tem Marvel, DC, Star Wars, as franquias da Netflix, os universos compartilhados. Cada semana surge um grande evento. E como é que tu se destaca nesse mar de conteúdo? O Harry Potter só assim, teria a fazer brigar por esse espaço. E não só pela bilheteria, mas também pela atenção da gente, que está cada vez mais fragmentada, né? A nossa atenção hoje ela é disputada em múltiplas telas. É no celular, é na TV, passando pelo videogame e tal. Isso sem falar também na aposta no elenco infantil. Nos anos 2000 foi um risco super calculado. Hoje a pressão em cima dos atores mirins é muito maior. Sabe? A exposição nas redes sociais é implacável. Qualquer deslize vira assunto global. As polêmicas se instalariam desde o início e a indústria muito provavelmente ia preferir começar já com atores adolescentes ou adultos, né, jovens e tal, para evitar todo esse risco. Mas isso, claro, mudaria assim, completamente a experiência de ver os personagens crescendo ali em tempo real, acompanhando o desenvolvimento, né, tanto físico quanto psicológico daqueles personagens. E ainda tem mais, né, muito mais. Se fosse lançado hoje, o Harry Potter com certeza enfrentaria críticas assim pesadíssimas em relação à representatividade também. Naquela época, isso não era uma pauta central, né, como é hoje. O elenco principal é majoritariamente branco, né, e muitos personagens de outras etnias são secundários, sem muito espaço, sem protagonismo e tal. Isso com certeza geraria debates super acalorados nas redes, hashtags e talvez até boicote. O cancelamento seria inevitável, sabe? A cobrança por diversidade hoje também é muito maior, né? E qualquer grande franquia precisa pensar nisso desde o início. E isso não aconteceu na franquia do Harry Potter, com certeza. Os personagens femininos, né, daquela franquia, com exceção da Hermione, são pouquíssimo explorados ou são reduzidos a elenco de apoio ou pior, né, a estereótipos. E isso seria um grande problema, um problema muito grave, principalmente numa saga que busca dialogar com jovens, ou seja, estabeleceria-se aí um problema gigantesco. Mas galera, olha só, o ponto mais delicado é sem dúvida a própria figura da criadora, a J.K. Rowling, que nos anos 2000 ela era uma heroína, uma autora super aclamada, que incentivou a leitura, né, em milhões de jovens e tal. Só que hoje ela é uma figura extremamente controversa. Sabe? As declarações dela sobre gênero, sobre identidade, racharam no meio a base de fãs que ela tinha. De um lado, quem ainda defende a obra acima da autora, e do outro, quem acredita que o discurso dela tornou impossível separar, né, a criadora da criação. Se a saga fosse lançada agora, essas polêmicas com certeza iam estar grudadas nela, sabe, desde o primeiro momento, e isso seria muito complicado de desvencilhar. Cada coletiva de imprensa, cada entrevista, cada tweet dela ia ser acompanhado com uma lupa, sabe? Tudo ia gerar repercussão global. A discussão com certeza ia acabar desviando o foco da obra em si e isso se transformaria em algo muito maior do que a simples decisão de consumir ou não consumir, né, o Harry Potter. Resumindo, por causa disso tudo, a gente chega à conclusão de que Harry Potter não seria lançado como uma saga de filmes se fosse lançado hoje. Seria, assim, no máximo uma série de streaming, né, com temporadas anuais e tal, aquela coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Só que, assim, com esse formato, a gente conseguiria realmente tornar tudo aquilo possível, porque seria mais fácil e mais viável explorar mais os personagens, dar espaço para arcos narrativos paralelos e garantir um engajamento mais prolongado. A gente acompanharia, né, os anos letivos ali de Hogwarts de 8 a 10 episódios no máximo por temporada. Seria legal, claro, não resta a menor dúvida, mas perderia totalmente o impacto daquele evento cinematográfico, correr para o cinema para ver cada capítulo novo, tudo isso era uma parte essencial dessa experiência, até porque a sensação coletiva de dividir aquela experiência com centenas de pessoas, isso é cada vez mais raro, né? A gente não pode esquecer disso. Eu sou capaz de afirmar, assim, com certeza, que o sucesso dele hoje se deve muito à nostalgia.
Os fãs que cresceram com a saga ainda defendem e consomem o universo mágico, mas se a história fosse inédita, sem esse vínculo emocional, talvez não resistisse a essa onda de críticas, né, e a disputa com tantas outras franquias. Ia ser mais uma cabeça no meio da multidão, né? Em resumo, seria mais ou menos por aí. No fim das contas, Harry Potter é tão especial porque ele pertence a uma época que não volta mais. Sabe? O mundo de Hogwarts ele deu certo porque nasceu no tempo certo, foi uma conjunção de fatores que dificilmente se repetiria hoje, o cinema ainda era um ritual coletivo, as pessoas ainda estavam dispostas a esperar anos a fio por um novo capítulo, o mercado não estava tão saturado de tantos títulos, tantas franquias infinitas, e a gente se vê no próximo set. Corta!